E aí, turma, tudo bem? Professor Rodrigo, canal Biologia Meia à Prova, e hoje vamos trabalhar um tema chamado categorias taxonômicas, o famoso reficofage. Raios fortes caíram ontem fazendo grandes estragos ou reficofage, como vocês preferirem. Vamos usar então a minha técnica aqui, esta técnica chamada reficofage, onde você vai lembrar de todas as 7 categorias taxonômicas, as mais importantes: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tem que lembrar também que é bem importante que você vai observar um card que vai aparecer agora aqui em cima, e esse card vai te levar à primeira etapa desta aula, porque você precisa entender também a nomenclatura biológica e depois você vai assistir este vídeo. Mas não tem problema, se quer assistir primeiro, depois a outra, não tem problema nenhum. Mas vou fazer um pedido rápido. Se você não é inscrito no meu canal, por que não? Se inscreve nesse canal, vai lá. Veja que tem várias aulas, são quase 100 aulas que você pode assistir e logo logo a gente vai ter muitas outras. A toda semana eu estou colocando mais uma aula para você. Bem, vamos lá, chega de conversa e vamos falar sobre a matéria. Você veio aqui para ver esta aula. Então, categorias taxonômicas. Tu sabe que existe uma categoria taxonômica que vem antes do reino? Exatamente isso. Tem uma categoria chamada domínio. Está aparecendo agora para vocês aí. O que é o domínio? O domínio é um taxon ou uma categoria que vai diferenciar os reinos. Porque eu vou pegar, por exemplo, vamos falar agora, como vai aparecer na tela, o domínio Archaea. O domínio Archaea é um domínio muito próximo dos eucariontes, é o mais próximo dos eucariontes. E esse domínio nós encontramos 3 exemplos de representantes dentro desse domínio, que são as halófilas, que são bactérias que vivem em condições extremas, até mesmo no sal, lembrando que o sal mata a bactéria, as termoacidófilas, que são aquelas que vivem em condições hostis, extremas, de temperaturas elevadíssimas, até mesmo em vulcões, por exemplo, que estão em atividade, e as metanogênicas, que pegam a matéria orgânica e liberam o biogás chamado metano. Então, o domínio é chamado Archaea, e a gente escreve Archaea. Existe um outro domínio chamado domínio bactéria, que a única diferença em português porque bactéria em latim para português, a diferença é não ter acentuação. Nesse domínio bactéria, nós encontramos todas as bactérias e as chamadas cianobactérias, que antigamente eram conhecidas como algas azuis. Beleza. Rodrigo, você também tem um outro domínio? Sim, tem o domínio eucária, daí que vem a palavra eucariontes. E aí, dentro desse domínio, nós vamos encontrar, por exemplo, o reino fungi, o reino metáfita, que é a mesma coisa que reino vegetal, o reino metazoa, que é o reino animal, e também o reino protoctista, que é a mesma coisa que reino protista. Então, nós vamos classificar na prática, vamos classificar em procariontes e eucariontes. Isso é domínio. Bem importante, hein? E aí depois vem os reinos, como a gente fez o comentário agora. Então, nós temos reinos. A primeira parte do reficofage tem a ver com o reino. Então, temos aqui o reino. Beleza. Logo depois do reino vem o filo. Aí tu vai dizer, mas professor, dá um exemplo de filo. Nos animais nós temos vários filos dentro do reino. Então nós temos lá os invertebrados. Dentro dos invertebrados nós começamos a estudar poríferos, quinidários, plateumentos, nemateumentos, também chamados de asqueumentos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos, são invertebrados. Mas também encontramos os cordados, que é a mesma coisa que vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Isso é filo, pessoal. Então, o filo do Bob Esponja. Qual é o filo do Bob Esponja? Olha só, o Bob Esponja, ele é um porífero. Então, Bob Esponja está dentro de uma classificação chamada de parazoários, os poríferos, filo dos poríferos. E o Patrick está no filo bem mais adiantado do que o Bob Esponja, se bem que lá na história, na trama, o Bob Esponja parece ser muito mais inteligente que o Patrick, mas na prática o Patrick é muito mais evoluído do que o Bob Esponja, porque ele é um equinodermo, o filo dos equinodermos. E assim vai. Aí tem vários outros, o lula molusco, enfim, vamos lembrar de alguns aqui, que é o molusco.
E assim vai, só para citar exemplos, tá? Nos vertebrados, nós estamos dentro do filo dos cordados, porque cordados significa a mesma coisa que vertebrados. Então, isso é filo. E na botânica, é muito comum não usar o termo filo, mas usar o termo divisão. Então, fiquem ligados para isso também. Divisão é a mesma coisa que filo na botânica, beleza? Muito bem. Outra situação importante tem a ver com a classe. O que é a classe? Vamos pegar o nosso caso. A nossa classe é a classe dos mamíferos. Nós somos mamíferos. Então, a classe é mais uma categoria taxonômica e aí a gente inclui mamíferos para dar um exemplo, ok? Outra situação vem a ordem. A ordem é uma categoria que vem depois da classe. O que é a ordem? A ordem dos primatas, o qual nós nos incluímos, ordem dos primatas. Assim como também nós temos vários outros primatas aí junto com a gente, né? Chimpanzé também está muito próximo da gente evolutivamente falando. O gorila também muito próximo evolutivamente falando, são todos primatas. Então, se eu estou mencionando, vamos pegar o caso do chimpanzé, que estão dentro da mesma categoria que é a ordem dos primatas, significa que nós estamos comungando o reino, é o mesmo, o filo é o mesmo, a classe é a mesma e a ordem é a mesma. Nós temos aqui 4 categorias taxonômicas que são iguais. Por isso nós somos muito aparentados. Porém, a partir da família, que é uma categoria que vem logo depois da ordem, as coisas começam a mudar. Porque nós pertencemos a uma família e o chimpanzé pertence a uma outra família. A nossa família é a família dos chamados hominídeos ou família Hominidae, enquanto o chimpanzé é Pongidae. Então significa que a partir, se fôssemos pensar em um leque, vamos pensar em um leque, então estamos pensando que tudo é igual até um certo ponto. Então é igual, o reino é igual, o filo é igual, a classe é igual, a ordem também é igual. Mas a partir deste ponto houve uma divergência. Significa que há uma família aqui e uma família ali. Se a partir da família há divergência, significa que o gênero é também divergente. Significa que a espécie também é divergente. A partir do momento que a gente abre esse leque, então a gente começa a ficar diferente dos iguais. Por isso que somos uma espécie, o chimpanzé é uma outra espécie, por exemplo. Ok? Muito bem. Isso serve para qualquer outro exemplo. Então, uma borboleta e o leão. Então, o que a borboleta e o leão têm em comum? Somente o reino. Só, nada mais. Porque o filo de um e o filo do outro já são diferentes. A classe é diferente, nós temos ordem diferente, família, gênero e espécie. Aqui também, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, só comungam um táxon, que é o reino, enquanto o homem e o chimpanzé comungam 1, 2, 3, 4 categorias taxonômicas. Isso também pode ser usado como uma ferramenta para a gente poder ilustrar a evolução entre os seres vivos. Beleza? Muito bem. Então, feito isso, pessoal, eu tenho mais informações para a gente poder lembrar desse conteúdo aí. Então, vamos apagar isso aqui e vamos começar a lembrar de mais informações. Super importante, é uma aula que você também revisa um pouquinho da matéria de evolução, taxonomia e tudo mais, por isso é uma aula super interessante. Vamos apagar bonitinho aqui para não ficar aparecendo. Aí. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós paramos em família, mas eu quero continuar um pouquinho mais em família. O que é família? Às vezes, a gente encontra, vamos imaginar que aqui eu tenho a família, tá? Então, isto aqui é a categoria família. Beleza. Mas eu quero imaginar se existe uma categoria que seria uma divisão da família, acima da família e abaixo da família. Existe alguma categoria que a gente não mencionou até agora? A resposta é sim. Acima da família há uma superfamília. Então, você vai encontrar ali a nomenclatura de superfamília, ok? E abaixo de família, nós vamos encontrar uma subfamília. O prefixo sub significa hierarquicamente inferior. Subfamília.
família. Beleza. Professor, e uma dúvida, alguma coisa abaixo de subfamília? Sim, também tem. Abaixo de subfamília, nós encontramos a tribo, exatamente isso. Então, olha que interessante, nós temos aqui ó, a superfamília, nós temos a família, nós temos uma subfamília e temos uma tribo. E a questão é, como é que eu vou saber, professor, diferenciar uma coisa da outra? Bom, é possível fazer isso. Então, vamos aprender agora, eu vou colocar aí no cantinho, vai aparecer para vocês, quando que a gente consegue falar, identificar na nomenclatura o que é um e o que é outro. É bem fácil. Por exemplo, quando uma palavra terminar com o sufixo OIDA, qualquer palavra que termine com esse sufixo OIDA, significa que isso é uma superfamília. E você nem precisa conhecer de quem você está falando, você já vai identificar que isso é uma superfamília, OIDA, ok? Isso é importante. E família, professor, como é que eu vou saber? Aí tem um pequeno detalhe. Se a família for uma família da zoologia, de qualquer grupo da zoologia, então ela vai terminar com IDAE, IDAE. A pronúncia é IDE. Então isso é uma família da zoologia. Mas tem um outro detalhe. Se for da botânica, a família vai terminar com ACAE, AC. Aí seria uma família da botânica. Tá? Então, Felidae, Urside, Tapiride, tudo isso é família da zoologia, termina com Idae, é família, ok? Então, hominídeo dos hominídeos, Urside dos ursos, Tapiride, por exemplo, da anta, ok? Muito bem. Subfamília vai ser designada, bem importante, hein, por Inae, Inae. Ine é a pronúncia, então vai terminar com Inae. Se liga lá. E tribo vai terminar com ine. Sempre uma palavra científica terminada com ine, entomobine, por exemplo. Então, você sabe que isso é uma tribo. E outra coisa importante, se tiver numa prova isso, tá, pessoal? Se cair numa prova isso aqui, ó, tribo. Tribo é uma categoria taxonômica superior à família? Não, é inferior, está abaixo de família. Mas tribo é uma categoria taxonômica superior ao gênero? Sim. Sim, porque vem antes do gênero, porque está ali no grupo da família. Então tem a superfamília, a família, a subfamília e tem a tribo. Então todos esses nomes que eu elenquei, todos estão antes do gênero. Então tribo é uma designação, é um taxon anterior ao gênero. Beleza? Muito bem, se liga lá, hein? E por último, nós temos a espécie. A espécie, na ecologia, significa indivíduos iguais ou semelhantes que, quando cruzam, geram descendentes férteis. Isso que é espécie. Então, se eu tenho dois indivíduos e eles foram isolados através de um isolamento geográfico, né? Assista essas aulas da evolução, que vai aparecer um link aqui em cima também, sobre especiação. Então, agora esses dois seres se encontraram e não conseguem mais se reproduzir. Se isolaram reprodutivamente. Duas espécies distintas. Então, eles não pertencem mais à mesma espécie. Professor, é possível encontrar dois organismos muito parecidos, mas que pertencem a espécies distintas? Sim. Por exemplo, o lobo, o coiote, ou o lobo e o cão doméstico, o cachorrinho que a gente tem em casa. Eles são muito parecidos, por quê? Porque eles comungam, têm igual reino, filo, classe. Já tem 3 táxons iguais. Depois eu tenho ordem, família, gênero igual. A espécie é diferente. Então tem 6 categorias taxonômicas iguais. Uma categoria é diferente, por exemplo. Então se liga lá. Por isso que é possível, em alguns casos, que alguns seres, mesmo pertencendo a espécies diferentes, possam cruzar e gerar descendentes. Mas aí o descendente vai ser um híbrido e ele vai ser estéril. Isso acontece, por exemplo, acontece lá com a mula, né? Que é com o cavalo cruzando com a burra, ou a égua cruzando com o burro, você vai ter uma mula que é um indivíduo estéril, que ainda não é uma espécie. Tá? Então não dá para dizer que é uma espécie, e sim é um híbrido. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, visto isso, uma revisãozinha vai te ajudar bastante a entender várias questões de vestibulares e Enem. Vamos agora para uma outra parte que eu acho que é uma parte bem importante do conteúdo e que tem muita gente com dificuldade para entender essa parte também. Hierarquicamente falando, eu posso colocar em ordem crescente ou ordem decrescente. Bem, o que é uma ordem decrescente primeiro?
Decrescer é pegar a partir do maior e ir diminuindo, decrescer. Então, qual que é a categoria maior aqui nessa pirâmide? É o reino. Então, o reino é o maior táxon observado, ok? E qual que é o menor táxon observado? É a espécie. Veja que a seta está apontando na direção da espécie. Então, ela parte do reino e vai para a espécie. Então, a ordem é decrescente. Então, agora eu vou te falar as categorias taxonômicas em ordem decrescente. Vamos lá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ordem decrescente. Ok? Do reino para a espécie. Bem, de acordo com está bem destacado em amarelo aí, bem grandão, o número de indivíduos nesta ordem decrescente, ela tende a diminuir por quê? Já que já está declarado aí a escrita. Diminuem. O número diminui à medida que eu vou indo na direção da espécie a partir do reino. Por que o número vai diminuindo? Bem, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu sempre gosto de fazer uma análise assim. Eu tenho vários potes. E quem não tem potes em casa? Tem potes de vários tamanhos. Tem potes grandes, um pouquinho menor e vai diminuindo, até que você vai conseguindo colocar, né? Tem um pote maior e tu vai colocando o pote dentro do pote, você fica só com uma grande embalagem. Dentro dessa grande embalagem tem no total 7 potes. Tá? Então, vamos imaginar 7 potes. O maior pote é o reino. E aí você tira aquela tampa e começa a pegar o menor primeiro. Tá? Então, tu vai tirando 1, o 2, o 3 e vai sucessivamente. Então, se eu peguei o menor primeiro, então, e eu tinha 7 potes, então eu peguei a espécie, tirei a espécie. Depois tirei o gênero, depois tirei a família, a ordem, a classe, o filo, e o último pote isolado ficou o reino, ok? Só que no sentido que eu fui indo, na minha nomenclatura, como eu peguei o primeiro potinho era o menor, era a espécie. O segundo era o gênero. Então, eu estou indo na ordem crescente. Né? Então, pensa bem. Então, se eu estou indo, eu quero fazer uma análise agora na ordem decrescente, então eu tenho que começar a tirar o maior pote. Então, eu começo a tirar o maior pote e não o menor. Pego o maior pote primeiro, tiro o maior. Ok? Tirei o reino. Já fiquei com 6. Tirei o segundo pote, o segundo maior. Tá? Então, eu tirei agora o filo. Já fiquei com 5. Tirei o próximo pote, que é a classe. Tirei o outro, que é a ordem. Então, tirei o próximo, que é a família. Veja que agora eu só tenho 2 potes, que é o gênero e a espécie. Então, se eu pegar do maior pote para o menor pote, eu estou diminuindo a quantidade de indivíduos que estão ali. É uma forma da gente poder ajudar você a entender melhor esse processo. Do reino para a espécie, a ordem é decrescente. E na ordem decrescente, os indivíduos, o número de indivíduos tende a diminuir. Tem uma outra maneira também de entender isso. Por exemplo, vamos imaginar que isto aqui é esta figura aqui, ó. A primeira figura é o reino, tá? Então eu tenho uma figura que é o maior táxon, que é o reino. Beleza. E daí eu vou colocar aqui dentro uma outra figura. Estou fazendo aqui uma próxima figura, que é a próxima categoria taxonômica, que é o filo. E daí eu vou colocar mais uma figura aqui dentro, sei lá, uma figura assim. Ó. E essa próxima figura vai ser a próxima categoria taxonômica, que é a classe. Ficou feio ali, mas dá para entender, né? Aí eu coloco mais uma figura e assim a gente vai, vamos indo assim, ó. Que daí vai ser a ordem. Ok? E sucessivamente, tá, pessoal? Então, se eu pegar, ó, nesta ordem, tá, do reino para a espécie, eu quero saber se eu vou tirar a primeira imagem, tá? Eu tiro a primeira imagem. Então, ao tirar a primeira imagem, ó, vamos tentar apagar ela aqui, só para você poder entender, uma outra maneira de a gente entender. Tirei a primeira imagem, ok? Que era o reino, porque eu estou indo na direção do maior para o menor, tirei, então já fiquei agora com menos categorias. Tirei a próxima imagem, beleza, tira a próxima imagem, fiquei com menos categorias, e sucessivamente. Tirei mais uma imagem, vai diminuindo, e assim vai, ó, vai diminuindo. Então, há sempre essa observação que
acho que agora ficou mais fácil, né, com vários exemplos, que o número de indivíduos na ordem decrescente vai diminuir, ok? Mas eu quero saber agora em relação às semelhanças. Opa, então é um outro exemplo que a gente vai dar em relação às semelhanças. Vamos apagar bem isso aqui. Bom, se eu estou indo nessa direção aqui, tá? Então, vou fazer algo que eu fiz antes para vocês. Eu tenho reino, eu tenho filo, classe, ordem, família e gênero, tudo igual, tá bem? Só tenho uma diferença aqui. Então, vamos colocar assim. Então, eu tenho o reino é o mesmo, o filo é o mesmo, classe é a mesma, ordem é a mesma, a família é a mesma, o gênero é o mesmo. Tudo igual. Eu tenho uma categoria igual, 2, 3 categorias, 4 categorias, 5 categorias, 6 categorias. Qual a categoria que está faltando? A espécie. Então, veja que eu abri o leque. Espécie é diferente. Beleza. Isso pode ser um exemplo. Vamos escrever aqui, ó, esse animalzinho aqui, ó, o Canis lupus, que é o lobo. Canis lupus, tá bem? E um outro, vamos colocar um outro canis, que é o Canis familiaris, o nosso cachorrinho. Familiares. Tu tá vendo que a primeira palavra escrita aqui, canis, é igual, né? Por que a primeira palavra é igual? Porque esta palavra canis, no binômio, é o gênero. Aqui eu também tenho canis, que é o gênero. Quer dizer que o gênero é igual. Se o gênero é igual, então a família, a ordem, a classe, o filo e o reino, tudo é igual. A única diferença entre eles é a espécie. Como a gente pode ver aqui, ó, o epíteto específico aqui é lupus e o epíteto específico aqui é familiares. Bem, então o que acontece? Ó? Veja que se eles têm 6 categorias taxonômicas iguais, eles são muito aparentados. À medida que você vai nessa direção aqui, ó, que é do reino na direção da espécie, eles ficam cada vez mais próximos, mais aparentados. As semelhanças vão sempre aumentando entre eles. Tenta imaginar um lobo e tenta imaginar o teu cãozinho. É claro que eles são muito parecidos. Por quê? Porque eles compartilham 6 categorias. Então, na ordem decrescente, o número de indivíduos vai diminuir e as semelhanças vão aumentar. Beleza? Muito bem. Então, temos mais informações para vocês aí. Para finalizar agora, e aí a gente vai fechar essa aula com chave de ouro, espero. Temos aí a ordem crescente agora. Lembrando que ordem crescente, então eu começo da espécie na direção do reino, beleza? Então, aquela história dos potes você pode utilizar também, né? Como a gente já falou anteriormente, o número de indivíduos ele tende a aumentar. Por quê? Porque eu estou pegando a menor imagem que é, vamos pegar uma imagem aqui, que é a espécie, vamos imaginar que isso aqui é a espécie, uma outra imagem posterior que seria o gênero. Eu estou construindo de dentro para fora, ou seja, da espécie na direção do reino. Uma outra imagem que seria, por exemplo, vamos botar aqui, que seria a família. Então aqui seria a família. E eu já tenho agora mais imagens, tá? Vamos tentar caprichar mais aqui. Família. Uma outra imagem que vem depois, tá? Não está sendo muito bonito, mas dá para entender, pessoal, é a ordem. Vou botar mais uma imagem aqui, ó. Uma próxima imagem. E essa próxima imagem que vai ficar aqui seria, depois da ordem, seria a classe. Vocês estão observando que eu estou construindo de dentro para fora e eu estou aumentando o número de imagens. Estou aumentando o número, o que significa que agora, em vez de eu começar do maior pote e sistematicamente até o menor, agora eu comecei do menor pote e cabe uma noz lá dentro. E depois eu fui daí colocando esse menor dentro de um outro e dentro de um outro até chegar ao reino. Então eu estou aumentando o número de potes. Significa que um reino vai abrigar todos os indivíduos que estão ali dentro. Por isso que vai ser eles serão muito numerosos. Mas as semelhanças entre eles vão diminuir. Sabe por quê? Então, vamos imaginar essa situação aqui agora, tá?
A situação é essa aqui. Nós temos uma borboleta e um elefante. A única coisa que eles compartilham em comum é o reino. A borboleta tem um filo, o elefante tem outro. E assim vai. Uma classe, outra classe. Uma ordem, outra ordem. Uma família, outra família. Um gênero, outro gênero. Uma espécie, outra espécie. Então significa que só comungam o reino. Então, se eu estou indo de forma crescente, tá, pessoal? Então, nesse sentido aqui, tá? Ó, nesse sentido aqui, tá bem? Então, eu estou imaginando, estou constatando, na verdade, que as semelhanças entre eles vão ficar cada vez menores. E o contrário disso, quando na ordem é decrescente, as semelhanças vão aumentar. Bom, pessoal, espero ter contribuído, eu, professor Rodrigo, matéria Biologia, Biologia Me Aprova esse canal, com essa matéria que é bem interessante. Fica a dica, então, mais uma vez, tu chegou até aqui assistir a minha aula e tu ainda não é inscrito, não custa nada você ir ali e clicar e se inscrever. Seja mais um inscrito desse canal. Estamos crescendo de forma lenta, mas estamos crescendo. Então, vem comigo e me ajude, se possível, a divulgar isso para os teus colegas de aula, enfim, alguém nos teus grupos sociais, que isso vai me ajudar bastante a crescer com esse canal aí, que já tem tantos canais, mais um aí de biologia. Sempre é importante para você ter outras opções de estudo. Valeu, até mais, tchau, tchau.